Olá, e hoje é a nossa dica de número 8. E você vai entender daqui a pouquinho por que eu estou segurando esse tubinho aqui. Tá bom? Bom, vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm passado. A gente verifica esse problema. É que muitos nos dizem assim: olha, o amor entre eu e a minha esposa e meu marido se esfriou. Eu acho que acabou o amor. Eu não sinto mais nada pelo meu marido. O que fazer? Quer dizer, aí muitas pessoas estão vivendo assim numa situação, numa relação fria, uma relação indiferente, ainda estão debaixo do mesmo teto, ou até separaram para dar um tempo, sei lá, e não estão conseguindo resgatar aquilo que um dia eles tiveram, né? Aquela atração, aquele sentimento todo. Então, o que acontece? São pessoas que sentem que o amor esfriou, o amor acabou. Então a pergunta é, como fazer? Há como resgatar esse amor? Há como reacender a chama deste amor, que um dia esteve queimando e hoje está apagada? Há como? Pense com a gente. Nós cremos que há. Por quê? Veja bem, nós até falamos, logo no início do livro Casamento Blindado, nós falamos de um caso de como as pessoas, elas acabam amando coisas muito até estranhas, né? Nesse mundo. É difícil entender como que alguém pode amar certas coisas. Por exemplo, eu não sei se eu posso dizer amo, assim, né? Mas eu tenho uma bonequinha, até devia ter trago, né? Que eu gosto muito dessa bonequinha. Uhum. E até o Renato não entende, porque é uma bonequinha da minha infância, uma bonequinha desse tamaninho, assim, a Emília. E eu guardo ela desde os 8 anos. Pra onde a gente vai, aquela bonequinha tá na mala, assim, quando a gente viaja, vai mudar pra um lugar, né? Quer dizer, eu desenvolvi algum tipo de amor. Uma conexão, né? Uma conexão com aquela boneca que não faz nada pra mim. Eu não brinco com a boneca. Ela só fica olhando pra mim na minha mesa. Mas ela tem um significado especial pra você. E que você vê e eu não vejo. Você vê e eu Já não vejo. tentou até dar pro meu cachorro a bonequinha. Então, quer dizer, nesse mundo tem gente que ama plantas, tem gente que ama pedras, né? Geologistas amam pedras, amam todo tipo de pedra. Eu lembro que eu estudei sobre pedras na escola. Tem gente que ama animais, tem gente que deixa tudo num país de primeiro mundo e vai lá para a África viver no meio dos animais para salvar uma espécie rara. Né? Tem gente que pega o barco, vai lá salvar a baleia que está em extinção. Enfim, tem gente que ama tudo nesse mundo. Tem gente que ama até extraterrestre, que nunca viu. O Star Wars. Não, o Star Wars e tal filme, a Guerra nas Twilight. Estrelas. Então, veja bem, por que as pessoas amam assim? E o que você pode aprender? Veja bem, o amor, ele é fruto de um pensamento, de uma ideia. Ele é fruto de um estudo de uma coisa, de um objeto, ou de uma pessoa, de alguma coisa. Você começa a tomar conhecimento daquela coisa e querer se informar mais e vai puxando mais informações, vai vendo coisas que lhe admiram, daqui a pouquinho você tem aquela conexão com aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu descobri, eu ouvi falar do Renato, eu quis saber mais do Renato. Eu procurei mais informações, né? Então, quando você... Eu não amava o Renato. Por que eu fui procurar saber, né? Por que eu fui atrás e perguntar, fazer perguntas, ver como ele é, né? E depois saber o que ele está fazendo, onde ele trabalha, o que falam dele. Tudo isso foi desenvolvendo uma conexão, né? Que você acaba pensando na pessoa, você acaba se arrumando pensando na pessoa. Será que ele vai gostar desse vestido? Né? Eu vou passar por ali porque ele vai me ver. Né? Então você começa a fazer certas coisas por causa desse interesse.
inicial. Exatamente. Você primeiro vem um interesse, aí esse interesse busca mais informações, especialmente informações positivas, né? E aí que o sentimento começa a entrar na jogada, né? Então, o que acontece com os casais onde o amor esfria? O que acontece é que, em algum ponto do relacionamento deles, coisas ruins aconteceram e o coração, os sentimentos foram ficando feridos e eles então foram se afastando um do outro. E aí, qual o ponto que eles estão agora? Aí eles estão nesse ponto aqui, ó. Eles estão somente olhando o quê? Somente olhando o que é ruim, o que é negativo um do outro. Eles estão com visão de túnel, somente olhando aquilo que é negativo. Olha só, olha como que ele me trata, olha como ele é grosso, olha aquilo que ele fez comigo, olha como ele não é carinhoso comigo, olha como ela é assim, como ela é chata. Olha, então você só fica olhando, você está esquecendo tudo que está aqui ao redor, tudo que tem aqui ao redor, e você só está olhando uma coisa e aquela coisa é uma coisa negativa. Então é claro, quem vai amar assim? Quem vai conseguir amar assim? Que amor resiste a isso? Se você só foca no que é ruim. Não há como. Né? Você decidiu deixar de amar aquela pessoa. Porque amar, né? Amar é positivo. Você diz lá a palavra de Deus que o amor tudo sofre. Uhum. Né? Tudo sofre. Quer dizer, ele é paciente. O Renato já me fez chorar certas vezes no meu casamento, quando a gente tinha os problemas. Já me fez chorar. Mas eu não deixava de amá-lo. Uhum. Né? Por quê? Porque eu não estava focando no que ele não fazia. Então é por isso que o amor nunca esfriou entre a gente. Mesmo quando a gente tinha os problemas, o amor nunca esfriou. Uhum. Porque a gente nunca focou só nos problemas. A gente decidiu olhar para as outras partes, das outras, né, qualidades que a gente tem. Uhum. Então, a gente começa a focar nisso e aí não foca no negativo, então não dá alimento à frieza, não dá força para o ódio, para a mágoa, enfim, não dá força para isso. Ao contrário, busca forças para alimentar o amor, ver o lado positivo. Eu estava pensando aqui, tem gente que ama até maníacos, assassinos, pessoas que estão lá na prisão para 30 anos. Até mesmo quando você ama uma pessoa, por exemplo, tudo bem você amar uma pessoa que faz bem a você, que te ajuda, mas uma pessoa que não faz a mínima por você, não te dá nada em troca, né? Como muitas pessoas são fãs, assim, de, por exemplo, é um personagem de um filme que não existe. Imaginário. E elas são fãs, elas amam, elas se vestem como aquele personagem. Elas têm fotos do personagem em todo lugar. Então, isso é um caso extremo que a gente, claro, não está dizendo aqui que é correto e nem recomenda em que ninguém vá amar o maníaco que está lá na prisão, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, o que acontece com essas pessoas é exatamente isso. Elas são cegas para o que é ruim ou para o que é negativo sobre aquela pessoa. E elas só focam no que é positivo. Aí alguém fala para mim, mas ele foi canibal, ele comeu outro ser humano. Ele era jovem, quem nunca experimentou uma coisa diferente quando era jovem? Eu compreendo ele. Ele é incompreendido pela sociedade e tal. Quer dizer, então, a pessoa que ama, a gente está dando um caso extremo, tá? Aqui. Mas a pessoa que ama, ela é por aí, ela é assim. Então ela começa a olhar e procurar o lado positivo. Então, se eu tivesse perdido o amor pela Cristiane e tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu ia fazer o quê? Eu ia procurar, eu ia bloquear toda a informação negativa que eu tinha dela, experiência negativa. Eu não ia me recusar a ficar lembrando o que de ruim ela fez. E eu ia começar a procurar nela, até resgatar, eu não preciso procurar, porque se eu casei com ela, porque eu vi coisas boas nela. Então eu tenho que começar a relembrar, resgatar aquilo que eu vi de bom nela. Ia começar a admirar o lado bom dela.
E admirar, e conversar, e falar com ela, e começar a focar nisso. Porque aí isso iria fazer renascer em mim o sentimento de amor. Então, começa com isso. Interesse, para onde você olha, que é o lado positivo, né? E aquilo começa a criar uma conexão, e aí então o sentimento segue. É uma decisão que assim. você começa a fazer. Que você começa a fazer coisas que não vão manipular essa indiferença mais. Porque esse, como se diz isso aqui? Funil? Esse túnel. Esse túnel. Você está manipulando também o seu coração a não gostar daquela pessoa, né? É uma manipulação também. Então, quando você começa a olhar para as qualidades, você começa a decidir, não, eu vou, sabe? Ele, poxa, mas olha como ele faz aquilo bem, né? Eu tô aqui olhando essa foto, poxa, nesse dia que foi tão bacana quando a gente saiu junto e tal, sabe? Você relembrando, você se arrumando, você botando a roupa que você sabe que ele gosta. Aquilo vai alimentar aquele sentimento que eu acredito que ainda está ali, mas dormente. Né? Tá sufocado por tantas coisas negativas. E, aliás, a pessoa, às vezes a outra pessoa, o marido, ele tá pensando assim, ele nem expressa mais o amor, porque ele pensa assim, ela me odeia. Né? Ela me odeia, eu não vou nem tentar chegar perto dela, porque ela me odeia, ela já falou tantas vezes que me odeia e tal, que não sente mais nada por mim, que não me ama mais. Então isso inibe. Né? Então, o outro passo, quando você começa, depois do interesse, foca nos lados positivos, pega as informações positivas, aí vem o sentimento, você começa a verbalizar isso, expressar isso, para você poder atrair aquela pessoa. Quando você ama alguém, você gosta de alguém, você começa a elogiar, poxa, gostei da sua roupa, gostei disso e tal. Então, é isso que você tem que começar a resgatar entre vocês. Um colega nosso nos comentou algo interessante, ele falou assim, olha, quando eu estava na escola, no ginasial, eu odiava química. Eu tinha um professor de química horrível. Aí, quando eu fui para o ensino superior, eu tive um outro professor que me fez amar química, da maneira que ele apresentava. Quer dizer, era a mesma matéria, o mesmo assunto, mas alguém que mostrou um lado diferente, explicou diferente. Então você pode amar essa pessoa que está aí do seu lado. Você pode resgatar isso. Se alguém falou que não te ama mais, você também pode, através da sua sabedoria, começar a conquistar o coração daquela pessoa e chamar a atenção daquela pessoa para o lado positivo que você tem. É a volta ao namoro. É o jogo da conquista. Não espere simplesmente que a pessoa vá te amar. Se alguém falou para você, não te amo mais, então você vai voltar à conquista. E se você é a pessoa que disse, não sinto mais nada, então é você que tem que começar a aprender a amar. Usar a cabeça. Aprender. Tá bom? É um fruto da sua inteligência. Não espere sentir, não. Tá? Começa a fazer que o sentimento vem depois. Ok? Esperamos que tenhamos ajudado a você com essa dica. Amanhã voltamos com mais uma.